Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Hello, Nigel here. I couldn't help noticing that you're still awake. Now, I'm an owl. I'm supposed to be up at night, but you need your sleep. So if it's your allergy symptoms that are keeping you up, here's a word to the wise. Try Xyzal. You see, Xyzal works fast to relieve sneezing, runny nose, itchy watery eyes, and itchy nose and throat. And it keeps going strong for 24 hours, so you can get your sleep and wake up refreshed and ready for a productive day ahead. Be wise all. Take Xyzal at night. Use as directed. Starts working in 45 minutes. Aviso de gatilho. O conteúdo a seguir aborda temas sensíveis que podem causar desconforto emocional, como violência, suicídio, abuso, depressão. Pedimos que considere seu bem-estar emocional ao continuar ouvindo. Caso esses temas sejam difíceis para você, recomendamos que tenha cautela ou busque apoio antes de prosseguir. Obrigado por sua compreensão. Imagine uma tarde comum, onde o sol começa a se pôr, lançando longas sombras sobre as ruas movimentadas de uma metrópole. Tocam-se as sirenes do sinal das escolas. Crianças saem em disparadas, ansiosas, para o retorno ao lar. Elas estão brincando, rindo e conversando. Seus passos ecoam pelas calçadas, misturando-se aos estardalhaços de gargalhadas. No entanto, naquela tarde específica do dia 3 de novembro de 2008, algo sinistro estava para acontecer. Uma família passaria a ser atormentada pelo sumiço de uma jovem que até então não retorna para casa. Como pode uma estudante desaparecer misteriosamente no coração da cidade? Como sumir sem deixar nenhuma pista do seu desaparecimento? Só ficou para trás um rastro de perguntas sem resposta. Testemunhas afirmam que a viram pela última vez em um ponto de ônibus, em um local onde a rotina cotidiana de repente se desfez, totalmente num pesadelo. Sem celular, perdido dias antes, ela estava desconectada do mundo, tornando sua ausência ainda mais inquietante. Há crianças com seus cabelos castanhos ao vento e uma mochila cheia de sonhos simplesmente desapareceu. O relógio marcava por volta das 5:30 da tarde e a Praça Rui Barbosa, geralmente tão viva e cheia de movimento, se tornou cenário de um mistério profundo. O que aconteceu naquele curto trajeto? Quem poderia ter visto ou ouvido algo? Enquanto investigava os eventos daquela tarde, cada nova pista levava a um emaranhado de segredos e incertezas. Amigos e familiares, preocupados e ansiosos, buscavam respostas em meio ao desespero e à esperança. Neste episódio vamos reviver os passos da jovem estudante, explorar os lugares onde ela foi vista pela última vez, mergulhar nas sombras que encobriram seu desaparecimento. Preparem-se para uma jornada de suspense e mistério, onde cada detalhe importa e a verdade pode estar escondida nos cantos mais inesperados. O fato é que o desaparecimento de uma jovem garota abalou a tranquilidade de uma cidade inteira no estado do Paraná. Esse é o caso da menina da mala. Os fatos aconteceram há mais de 15 anos na cidade de Curitiba, capital do Paraná.
Todo o conteúdo que exploramos neste relato foram extraídos a partir de informações, de notícias da época, adaptado para ser contado aqui em nosso canal. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história, contos e relatos e quer compartilhar conosco, envie o seu caso para natrilhadoterror@gmail.com e teremos o prazer também de contar e compartilhar a sua história. Inscreva-se em nossos canais, ative o sininho, dê os seus 5 estrelas para nós aqui no Spotify e comente nossos conteúdos para que o algoritmo mostre nosso trabalho para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos e nos links abaixo seja um apoiador de nosso trabalho por meio do Catarse, Apoie-se ou Pix. Dito isso, amigos e amigas, eu sou Yara Salles e te convido para mais um episódio da 5ª temporada do Na Trilha do Terror. Vem com a gente! Você está com fome e quer uma pizza deliciosa? Venha para a Pizzaria Tutti Tempi, em Curitiba. Temos uma variedade incrível de sabores, desde as clássicas até as mais inovadoras. Ingredientes frescos, massa crocante e aquele toque especial que só a Tutti Tempi tem. Visite-nos na Rua Nova Aurora, 720 Sítio Cercado, Curitiba, Paraná. Ou peça pelo WhatsApp 41 99596 5686. Experimente a melhor pizza da cidade. Pizzaria Tutti Tempi, onde cada fatia é uma obra de arte. Na tarde do dia 3 de novembro de 2008, a vida de uma família curitibana mudaria para sempre. Um caso que chocaria a opinião pública paranaense estava prestes a se revelar. Uma menina de apenas 9 anos de idade, que sonhava em ser professora, não sabia, mas teria sua história interrompida abruptamente. A criança, a menina Raquel Genofre, a garota que saíra de casa naquele dia, nunca mais retornaria para o seio familiar. O dia no colégio, ou seja, dentro das seguranças da escola, foi tranquilo, mas logo o tempo passava e as horas em breve anunciaria o retorno para casa. E foi naquela tarde de novembro de 2008, após soar daquele sinal de saída, que o inesperado cruzou o caminho de Genofre. Sim, Raquel desapareceu após sair do Instituto de Educação. Segundo testemunhas, ela foi vista pela última vez por volta das 5h30 da tarde, em um ponto de ônibus próximo à Praça Rui Barbosa, na rua Voluntários da Pátria, no centro de Curitiba. A informação foi relatada por 2 coleguinhas da menina que haviam acompanhado-a até aquele local. Na ocasião, de acordo com Cristina Genofre, mãe da garota, a criança estava sem celular, pois ela já havia perdido 2 aparelhos na semana que antecedeu o desaparecimento. O desespero e o medo de que algo terrível tivesse acontecido com Raquel já estava instaurado nos corações dos familiares. No entanto, claro... This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting LifeLock.com/podcast. Terms apply. So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack.
ninguém esperava pelo pior. Começa então uma corrida contra o relógio. Quanto mais tempo desaparecida, menos tempo Raquel teria de ser encontrada bem. Um dia já se passou e nada. De novo surgiu nenhuma pista, nem sequer qualquer informação. A família ainda nutria a esperança de encontrar a menina com vida e saudável. Mas o que estava prestes a ser revelado causaria dor e tristeza a toda a família amiga de Genofre. 2 dias após o desaparecimento, no dia 5 de novembro, o corpo da menina foi encontrado dentro de uma mala que havia sido deixada debaixo de uma escada na rodoviária de Curitiba. O corpo estava envolto em lençóis, em posição fetal, nua da cintura para baixo e com sinais de violência. A mãe de Raquel disse que no dia do desaparecimento de sua filha, ela chegou em casa mais cedo, por volta das 18 horas, e a menina ainda não estava. Então ela contatou toda a família, os familiares, e imediatamente começaram as buscas pela menina, porém sem sucesso. Após o encontro do corpo da menina, que se deu 2 dias depois, imediatamente todas as polícias da capital se mobilizaram a fim de encontrar o autor do crime. As câmeras de vigilância da rodoviária não estavam funcionando no dia em que a mala foi colocada no local, o que dificultou a identificação do criminoso. Além disso, segundo as delegadas Vanessa e Camila Chies, não haviam qualquer outra pista sobre quem poderia ser o autor do crime. Assim, para tentar elucidar o caso, durante quase 11 anos, mais de 200 exames de DNA foram feitos e vários homens chegaram a ser presos, mas nenhuma suspeita se confirmou. Desde o crime, 11 delegados do Paraná atuaram diretamente no caso, além de profissionais de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo menos 10 suspeitos de matar a menina também foram investigados, mas todos os suspeitos foram liberados por falta de provas. Onze anos se passaram e o crime ainda estava sem solução. No entanto, em setembro de 2019, o caso reacendeu. Finalmente foi mostrada a face por trás daquele crime horrendo, graças à integração da base de dados entre Paraná, São Paulo e Brasília. Houve cruzamento do material genético encontrado sobre o corpo da vítima com material genético colhido com um homem em São Paulo por meio do Banco Nacional de Perfis Genéticos. O homem era Carlos Eduardo dos Santos, 54 anos. Ele estava preso em Sorocaba, interior de São Paulo, desde 2016, cumprindo pena num presídio especial para pessoas que cometem crimes sexuais. Ele cumpria 22 anos por um caso de estupro contra um menino em 1985, em São Vicente, também interior de São Paulo. Ele tinha envolvimento em outros casos de estupros de menor, roubo, estelionato, uso de documentos falsos, tentativa de registro de criança e dano qualificado. A identificação do homem como autor do crime ocorreu por comparação genética. Na época do crime, Carlos Eduardo dos Santos morava na rua Alferes Poli, no centro de Curitiba, ou seja, em um raio de 750 metros de distância do Instituto de Educação onde a menina estudava. Ele trabalhava como segurança em São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana curitibana. Segundo informações, o predador vinha observando Raquel há semanas e, por ser uma menina simpática, falante, ela se destacava entre suas coleguinhas, o que a fez ser um alvo fácil para o troglodita. Em depoimento para a delegada do caso, Carlos inicialmente negou o crime,
mas quando confrontado com um teste de DNA, confessou. Mas disse que havia cometido o estupro depois da morte da criança, no que foi novamente confrontado com evidências fotográficas, já que a vítima havia sangrado. Segundo a delegada, ele sabia que se fosse condenado por vilipêndio a cadáver, a pena seria bem menor. Mas como agora o assassino confesso da menina Genofre, encontrada morta com sinais de estupro em uma mala na rodoviária de Curitiba em 2008, foi atraída até um homem de aparência amigável e narcisista. O assassino revelou que para atrair a criança, até ele usou a estratégia de se apresentar como produtor do programa televisivo infantil Patati Patatá. Segundo o criminoso, ele teria dito que ela poderia ser contratada para participar da atração caso acompanhasse para assinar papéis. Chegando ao local, de acordo com o relato, Raquel teria estranhado quando ele havia fechado a porta e os dois haviam ficado sozinhos. E ali estaria decretado o fim de Raquel Genofre. Após o estupro da primeira criança em 1985, Santos passou a vagar por diversas cidades cometendo crimes. Ele chegou a ser preso algumas vezes, mas conseguira fugir. Tanto que na ficha criminal constam 3 fugas. Não se sabe, no entanto, se elas são fugas de presídios ou se ele não retornou de um possível regime semiaberto. Em 2004, Santos recebeu o benefício de cumprir pena em regime semiaberto, mas não retornou ao presídio. Depois disso, passou por Criciúma e Sara, em Santa Catarina, e se mudou para Curitiba, onde assassinou Raquel em 2008. Em maio de 2021, Carlos Eduardo Santos foi condenado a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, meio cruel, asfixia e ocultação do corpo, e a 10 anos por atentado violento ao pudor. Após a condenação, Maria Cristina Lobo, mãe da menina, disse que agora havia um monstro a menos em nossa circulação. A delegada do caso, da época, alega que o assassino nunca informou qual foi o local onde ele cometeu o crime. Ele apenas disse que foi numa pousada, porém a polícia percorreu diversas pousadas em torno da rodoviária e nunca encontrou evidências. Alguém ouviu e não denunciou, houve participação de terceiros, já que o desgaste das rodas mostra que ele percorreu somente 200 metros com o carrinho, no máximo. Afinal, quem ajudou ele com esse carrinho? E por último, a mochila da menina e a meia. Ela foi encontrada somente com o pé. E sua mochila jamais foi encontrada. Esse é o caso triste da menina da mala, Raquel Genofre. O crime aconteceu em 2008, ou seja, já há mais de 12, 15 anos praticamente. E supostamente o criminoso foi encontrado. Mas como a Yara acabou de dizer,
pontas soltas, né, Yara? Verdade, Márcio. Será que realmente ele era o culpado? Esse Carlos Eduardo dos Santos? Sim, ele era culpado por causa do DNA que foi encontrado na menina. Do né? DNA, é isso que dá a probabilidade de ele ser realmente o autor hediondo desse crime, né? Porque o que eu pensei aqui enquanto eu estava estudando aqui esses fatos? Ele já estava ferrado, certo? Sim. Então, ou seja, o que vai ser mais uma condenação a mais para mim ou a menos? Já vou ficar preso aqui para perpétua mesmo? Vou pegar uma faminha aqui, vamos dizer, vamos pegar uma fama. Mas, como você bem lembrou, tem o exame do DNA que bateu, né? Justamente foi esse o caso. Ele só foi encontrado por causa disso. Porque eles, como foi feita essas buscas, então foi feito essa comparação de várias pessoas, porque assim, o caso da Raquel não ficou arquivado. Os delegados responsáveis, como se passaram vários delegados, todos que assumiam o caso, eles estavam dando uma nova repaginada, novas buscas, porque com o tempo a tecnologia foi avançando. Então, o que acontece? Esses maníacos, vamos botar assim, eles tinham o DNA, só que na época não tinha uma lei, algo assim, que não tinha como fazer esse cruzamento genético. Não estava disponível a nível nacional, né? Exatamente, entendeu? Aí depois disponibilizou. Foi por causa da Raquel, foi um dos casos que foi assim, que vamos dizer que empurrou, foi um empurrãozinho para que houvesse essa facilitação, porque não havia esse entrosamento entre os estados. Essa interação, né? Essa interação, não havia, entendeu? Pois é, agora eu fico me perguntando como é que pode uma pessoa fazer isso com uma criança? A pessoa tem que estar muito fora de si. Pois é isso que entristece. Possivelmente ele fugia da cadeia nessas datas festivas e não voltava. E quantas crianças também, de repente, esse homem fez algo e ninguém nunca soube, né? Justamente, vá saber. É triste, fica aqui a nossa solidariedade para a família ainda, né? Que é um luto que nunca vai passar. É uma tristeza que ela vai ser apenas, vamos dizer assim, amaciada pelo tempo. Confortada pelo tempo. Sim, confortável. Eu falo assim, hoje em dia, não de 10 anos para cá, mas vamos botar 10 anos para cá. Eu acho que o ciclo começou a apertar em cima de algumas situações que crianças, mulheres vêm passando. Por quê? Houve o caso em 2011 aqui no Rio da Lavínia, lá na Baixada Fluminense, e a amante do marido pegou a menina dentro de casa, ela foi sequestrada dentro de casa na madrugada dormindo, ela foi com a menina até um hotel e matou a garota. Acho que foi misericórdia. Então, e teve da manicure também, que tinha caso com o pai de um menino, ela foi na escola, buscou o menino, também foi para uma pousada e matou o garoto. Então, misericórdia. Assim, você entra numa pousada, hotel que seja com menor de idade, uma criança, e não tem documentação, você não sabe. Aí eu fico perguntando, tipo assim, isso passa mil coisas na minha cabeça. Qual foi a pousada que aceitou esse homem entrar com essa menina? Ele falou que ele matou ela porque ela começou a gritar muito. Foi por isso que ele a matou. Mas o pior disso tudo não é nem entrar na pousada. O pior é a pessoa escogitar isso e pegar a criança e fazer uma maldade como essa, inaceitável. Assim, o que acontece? Ele comprou a mala justamente para... Márcio, esse homem é um louco. Ele ficou vigiando a Raquel durante um bom tempo. Sim. Ele ficou espreita, né? Ele ficou estudando os movimentos dela, a rotina dela, o cotidiano dela. Comprou a mala só para isso. Essa mala justamente foi só para isso, que a delegada, ela pelas rodas, ela viu que não rodou tanto, e por não ter rodado tanto, ela deduz que alguém ajudou a pegar a mala de dentro do carro e botar no chão. Sim. Entendeu? A perícia chegou nesse, mas também ninguém sabe quem foi o taxista, quem falou o taxista pra lá. É porque a pessoa não vai moldar que tem um corpo dentro da mala, né? A pessoa não vai... O taxista... O povo tá mais maldoso hoje em dia, tá mais... Naquela época não tinha essa força toda, porque não tinha a internet não tinha essa força que tem hoje também. E outra, a polícia rodou todas as pousadas ali, e ele falou que ele nunca vai falar qual foi a pousada que ele ficou. Alguns segredos vão morrer com ele.
É porque a delegada falou como se fosse um souvenir, entendeu? É Sim, algo que eles têm que trazer e guardar, tipo assim, vocês nunca vão saber. A mala da menina, a mochila, ele falou que jogou no canal, que tem, não sei, ele pegou uma barca que vai de um lugar para outro, não sei se é isso. Ele pegou essa barca e no meio do caminho, no meio dessa viagem de barca, ele jogou a mochila ao mar. É o que ele falou pra delegada. Só se ele pegou a balsa ali de Guaratuba, alguma coisa assim. É o que eu me lembro, né? Se tem outro, eu não sei. Ele Enfim, jogou. mas que o senhor Carlos Eduardo apodreça onde ele está, mediante a maldade que ele fez com essas crianças. Vá saber quantos crimes mais ele cometeu que ninguém sabe, não é verdade, Yara Salles? Verdade. Então Tá fica certo. aqui, né? Um apelo, vamos cuidar de nossas crianças, vamos ficar atentos aos sinais. Se você vê uma criança sendo encurralada, chorando, ou com qualquer sinal de violência, ou vai, conversa, chama as autoridades mesmo, que essa pode estar realmente livrando essa criança a ser raptada, ou passar por alguma violência física, mental, psicológica, enfim, né? Que a gente fique mais atento aos sinais. A gente pode denunciar isso. Inclusive, eu vejo alguns influencers que fazem alguns testes sociais, como se fosse sequestrando criança, e eu fico apavorado que as pessoas veem e não fazem nada. Não fazem nada e as crianças vão com facilidade, porque as crianças são inocentes, elas são puras. Por mais que a mãe fale e não vai, eles têm uma lábia que a mãe da Raquel falou, que na época ela foi muito atacada por deixar a menina ir tão longe de ônibus. Isso aí foi o que aconteceu com a mãe dela. Ela disse o seguinte, que da casa dela para uma escola próxima, ela teria que andar 6 quadras. Então, ela deduziu o seguinte, no ônibus ela andaria menos quadras sozinha, mas de toda forma, Márcio, foi o suficiente para que Raquel não estivesse mais aqui hoje. Entendeu? Infelizmente. O pai ou a mãe nunca vai pensar que algo desse gênero vai acontecer, né? Não tem como prever uma coisa dessa. Esses lunáticos aí que realmente não têm amor próprio, não têm amor ao próximo, que cometem essas atrocidades e destrói sonhos e esperança de muita gente. Yara Salles. Sim, verdade, Márcio. Tá certo. Yara, eu agradeço você mais uma vez por ter pesquisado o assunto e por ter gravado mais um podcast aqui nessa 5ª temporada conosco. Eu que agradeço. Eu trouxe esse caso mais assim, pensando em você, porque foi um caso que marcou muito, porque você é jornalista, né? E jornalista sempre atento aos fatos, né? Bastante. Esse caso foi muito chocante na época, assim. Tá certo. Amigos, obrigado por terem chegado até o final também. Compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, deixa aqui seu comentário, o que você achou desse caso, e ainda eu incentivo você a clicar no link abaixo e abraçar uma das campanhas. Nos ajude nessa 5ª temporada, tá? Faça a diferença, nós contamos com você. Yara Salles, obrigado, boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.